Você já pensou qual é a relação da geografia com a colonialidade? É sobre isso que eu vou tentar provocar a sua mente hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irária. Eu sou o professor Marcelo e vamos à minha grande missão, provocar você para que você possa também provocar os seus alunos. Quando eu falo de colonização, você domina muito bem esse conceito. Você sabe aí que as nações europeias, durante 500 anos, colonizaram muitas nações. O nosso Brasil, por exemplo, ele foi colonizado, por quase aí 4 séculos. O continente africano teve um processo de colonização mais longo, que durou aí 5 séculos. A colonização, ela terminou, mas será que quando ela foi embora, as práticas coloniais foram junto com ela ou permaneceram? Será que nós, como professoras, professores aí na sala de aula, não estamos perpetuando as práticas coloniais? Para começar a perceber sobre a sua prática, e se nós estamos realmente perpetuando, temos que entender primeiramente o conceito da colonialidade. Será que é a mesma coisa que colonialismo? Bora lá então entender. A colonialidade, ela está relacionada diretamente ao colonialismo, mas não é a mesma coisa. A colonialidade seria um padrão de relações que foram desenvolvidos por muito tempo, padrões que criaram uma hierarquia. Essa hierarquia está relacionada ao grupo étnico, está relacionado à cultura, ao gênero, e isso tudo foi uma estratégia do colonizador. Eles, como seres evoluídos, como uma meta a ser copiada. Os povos que foram colonizados, eles foram inferiorizados, tratados, em alguns casos, até como não humanos. Todos os conhecimentos produzidos por eles eram rebaixados, tratados como mitos, Como a religião era tratada como ritual, ou seja, todo o conhecimento, toda a cultura europeia era considerada superior. Os conhecimentos científicos, sim, eram os conhecimentos eurocêntricos. Então isso é a colonialidade. Tá, Marcelo, vamos explicar melhor qual é a diferença então do colonialismo. O colonialismo é esse ato, o ato histórico derivado de um processo de colonização, quando as nações europeias, mais precisamente no século XV, vão em busca de novas terras, novas riquezas e vão se deparar lá com um povo. E chegam lá nesse povo e começam a dominar, e muitos povos são exterminados, como no caso do Brasil, aonde a população original indígena foi quase que toda aniquilada. Em outras áreas, como no continente africano, a relação foi diferente. Eles chegaram naquela região e pegaram, capturaram os povos originários e acabaram transformando eles em mercadorias. E aí, comercializando, surgindo o grande processo de escravização. Então a gente tem que entender. E a história, obviamente, ela é contada por quem está no poder. E o poder esteve muito tempo centrado nos países eurocêntricos. Eles acabam contando a história como uma descoberta. Não sei se você é professor de geografia ou de história ou de pedagogia, que pode ter ensinado há algum tempo que o Brasil foi descoberto em 1500. Mas será de fato que ele foi descoberto? Ou não é melhor a gente contar que ele foi invadido? Mas por que invadido? Porque existia um povo original, com uma cultura, com um idioma, com as suas crenças, e tiveram todas elas rebaixadas, classificadas como inferiores. E a história então é contada na visão dos europeus. Esse é o processo colonial. A colonialidade, então, ela está relacionada a uma forma de controle. Esse controle dos recursos, dos trabalhos, do conhecimento, essa relação que envolve o poder, o saber e o ser. O colonialismo, ele acabou, mas a colonialidade, ela ficou, claro, aqui embutida na nossa mente. E nós, como professores de geografia, estamos perpetuando essa forma de pensar, essa visão do mundo. Eu falei que a colonialidade pode ser do poder, do ser e do saber. Quando a gente fala colonialidade do poder, a gente está se referindo muito ao modo de produção, ao modo capitalista, ao modo onde há uma grande exploração. O capitalismo evoluiu, mas as relações entre, claro, a pessoa que detém o controle do capital e quem é controlado é uma relação de poder, de exploração. E lá na primeira fase do capitalismo, nesse processo de expansão, do colonialismo, do mercantilismo, da troca, houve sim, claro, uma questão bem interessante,
que é a questão aonde criaram o conceito da raça, dos seres inferiores. Os povos originários foram classificados como seres inferiores. E a ciência europeia, a ciência eurocêntrica, assim ensinou. Eu, durante muito tempo, não sei você, mas nos livros de geografia, eu ensinava, quando trabalhava com o ensino fundamental, os conceitos, as raças, o branco, o negro, o amarelo, e aí tinha uma miscigenação, ensinava os mamelucos, os cafuzos, os caboclos, e assim era perpetuado. Só que se a gente pensar de uma forma bem racional, não na visão eurocêntrica, devemos pensar que somos todos seres humanos. Se pegarmos, independente da cor, certo? A característica em si, ela é externa. E essa característica externa tem tudo a ver com a geografia. Como assim, Marcelo, a ver com a geografia? A nossa característica externa tem a ver com o clima, tem a ver com a altitude, a localização. Então, os povos entre os trópicos, na região intertropical, eles têm a pele mais escura, que é uma adaptação ao meio, a poder sobreviver. Devemos contar, sim, quando explicar a origem da espécie humana, seja desde lá, quando vamos explicar geologia nas eras geológicas, ou então o processo migratório dos modos de produção da geografia, devemos explicar que o homem ele surge, a espécie humana no continente africano. E por lá ele viveu 200 mil anos, antes de começar a migrar para outras áreas. E aí então houve uma adaptação. A pele escura, mais melanina, mais resistente, sim, à questão climática, ao clima tropical. Quando o homem foi migrando e chegou em regiões mais frias, ali nós temos uma adaptação também. A pele mais branca também resiste aos climas mais frios. Uma relação direta também ao cálcio, que é produzido relacionado ao sol também. Então tudo isso no passar do tempo é uma adaptação e tivemos a coloração da pele mais clara. O amarelo, o asiático, assim que é ensinado nos livros, a gente tem que perceber por que eles têm os olhos puxados, relacionando também a geografia, A neve, o albedo, o poder de reflexão, eles não conseguiam enxergar, a neve bem branca refletia e assim foram adaptando essa característica de ter os olhos mais fechados. Mas será que é assim que a gente ensina na sala de aula a geografia? Ou vamos continuar perpetuando essa forma, como eu falei agora, da colonialidade do poder, tratando os seres que foram colonizados como seres inferiores? Um outro ponto importante é a colonialidade do ser. O colonialismo ele acaba desconsiderando a existência do outro, os conhecimentos do outro. E assim vão classificar, gerando assim uma negação. Então, o índio, o povo indígena, não tratavam eles como seres humanos, tratavam eles como seres incivilizados. E se eles quisessem se tornar humanos, deveriam negar a sua cultura, a sua história, a sua religião, a sua língua, como a gente fala aqui o português hoje, e assimilar a língua, a cultura, a religião do colonizador. Então há realmente um extermínio de uma cultura. Ou então, vamos falar da colonialidade do saber. O que é científico é o conhecimento produzido pelos povos eurocêntricos, hoje pelos povos do hemisfério norte. Os conhecimentos produzidos pelos povos originários são classificados como algo místico, um ritual, não é algo científico na visão eurocêntrica. Não devemos esquecer que esses povos colonizadores entraram em contatos com vários grupos originários. E esse contato, eles aprenderam muitos remédios, aprenderam sobre o alimento, aprenderam formas de cultivo, e tudo isso foi meio que roubado, levado para um laboratório, transformado em ciência, e aí o conhecimento passa a ser um conhecimento europeu. Essa colonialidade, ela também está dentro da nossa sala de aula. Se a gente pensar no currículo, todo currículo tem, claro, uma intenção. Ele é construído com uma intencionalidade. Grande parte dos currículos do ensino da geografia, você que é professor de geografia, a gente segue quais escolas geográficas? São duas escolas geográficas, a escola alemã e a escola francesa.
A escola brasileira, por exemplo, é derivada, né, muito da escola francesa. E essa visão e essa escola alemã ou francesa vão passando conceitos, sim, com uma visão colonial. Pense comigo, como que a história é contada? Como você aprendeu sobre a invasão no Brasil? Ou seria a descoberta do Brasil? A gente tem que perceber que todo o currículo, quando ele é montado, e na época, claro, a educação no Brasil, né, podemos falar nesse modelo que nós temos atual, esse modelo mais prussiano, é uma educação implementada, né, pelos colonizadores. Uma educação que vem muito do processo da educação jesuíta, essa cópia, essa forma de cobrar a prova, essa educação mais rígida e mais tradicional. E os conceitos, os livros, quando vão sendo elaborados, eles seguem muito essa forma de ser ensinada. Isso vai perpetuando, vai virando uma crença e isso passa a ser uma verdade. Eu, durante muito tempo, né, eu comecei a ensinar geografia e pegava lá os primeiros mapas e colocava a Europa, né, aquela visão de Mercator da Europa no centro, essa visão eurocêntrica, e não questionava para os alunos sobre isso. Será que a Europa realmente fica no centro do mapa? Então, provocar o aluno é fundamental para a gente começar a romper. E a gente tem que entender que toda essa intencionalidade, a gente pode falar, como era o currículo? Como você aprendeu geografia? Você aprendeu geografia, uma geografia mais com decoreba, decorar capitais, pintar mapas, era assim que você aprendia, uma reprodução. Nós, na sala de aula, hoje estamos enfrentando uma geografia, obviamente, mais crítica. A gente começa a criticar. Mas a gente só vai conseguir romper com esse modelo colonial pensando e mostrando para o aluno outras formas, né, de ver esse mundo. Outras formas que a gente pode, né, deve possibilitar de ele entender essa história. E a gente vai entender então a geografia que nós desejamos ensinar. Qual é a geografia que você deseja ensinar? Será que é uma geografia apenas da visão eurocêntrica? Será que a gente não pode romper com isso? Não podemos levar para a sala de aula um mapa diferente com América no centro? Você acha, se você colocar aí na internet, você vai achar mapas com América no centro. Isso está tão enraizado para os alunos, para a população de modo geral, que ele acha que se ele ir do extremo, né, ponto lá da Ásia, da região da Rússia ali, ele for viajar para os Estados Unidos, o caminho, né, que o avião vai percorrer é esse caminho seguindo Europa, voltando, né, Europa para chegar na América. Ele esquece que estão praticamente colados. O extremo oriente da Ásia com o extremo ocidente da América estão praticamente colados, separados pelo Estreito de Bering. Mas aquele mapa eurocêntrico está tão enraizado que a gente acaba não percebendo. E nós, na sala de aula, devemos provocar o nosso aluno. Outro fator importante, será que eu vou explicar uma invasão de um colonizador? Ou vou explicar como uma descoberta? A gente tem que romper com isso agora, na sala de aula, para que daqui a algum tempo as pessoas possam contar a história naturalmente. Hoje, para qualquer pessoa que se for contar isso, muitas pessoas vão continuar repetindo que o Brasil foi descoberto em 1500. Você pode ligar a televisão, quando vão falar, né, de datas comemorativas, eles acabam contando assim a história, que foi uma descoberta. Outro fator interessante, a custa de quem foi esse desenvolvimento? Todo esse processo de colonização, ele gerou um roubo, né? Ele gerou um extermínio de povos, ele gerou um processo de escravização, ele gerou, né, perdas para esses povos originais. E a gente tem que falar isso. Será que a dificuldade de desenvolvimento da África, do continente africano, ela está relacionada ao quê? Ela está relacionada a um processo de colonização, a estratégias de dominação, de rivalizar os povos originais, ao roubo. Então a gente tem que perceber toda essa relação. O que está acontecendo? Vamos contar a história de fato. E você tem que contar para o seu aluno as versões, provocando ele. O desenvolvimento. E que tipo de desenvolvimento que é esse? Quem que é mais desenvolvido? Hoje a mídia acaba retratando os Estados Unidos como um país a ser seguido, né? E você olha, se você pesquisar bem, vai perceber que temos milhares de pessoas morando nas ruas nos Estados Unidos. Então, que desenvolvimento é esse? Não existe desigualdade?
Temos que contar como é a cultura africana, essa cultura de cooperação. As dificuldades enfrentadas, sim, são muitas. E algo também para pensar quando fala da África, pensa bem o que você ensina do continente africano. A gente ensina a África a partir da colonização, a partir da chegada dos europeus. Mas se a espécie humana surge na África, quanto nós temos de história para contar do continente africano? Será que o que cabe ensinar da África são os conflitos, a fome, a miséria? Será que não temos nada mais a ensinar da África do que os problemas africanos? Aí a gente vai começar a relembrar e recordar que a geografia, sim, ela é colonial. Olha os termos, oceano, né? A gente tem lá o Oceano Atlântico. Ou então vamos falar do continente América. A quem? Américo Vespúcio. Vamos falar da Austrália. A Austrália é uma palavra que vem de austral, de sul. Do sul, claro, para os ingleses. Eram as terras, né, desconhecidas no sul. Essa é a tradução da palavra Austrália. Na visão de quem? Do colonizador, do inglês. Outro fator interessante, o meridiano de Greenwich, o que define as horas aí que nós estamos assistindo essa aula, através de uma convenção internacional, lá no século XIX, e definiram Londres, lá em Greenwich, como meridiano zero. Então todas as horas do mundo, comerciais, essas horas aí de cada um dos países é baseado num país europeu. Outro fator é essa divisão dos continentes, dos oceanos, o nome de muitos países, os idiomas que são falados. Tudo isso está relacionado a um extermínio da cultura, da língua, dos modos de produção de vários povos. Será que os povos originários não produziram muito conhecimento? Muitos conhecimentos que a gente hoje acaba ensinando, se você pegar a origem da matemática, nós vamos conseguir chegar lá no Egito e ver que muito disso, né, foi criado lá. Só que a gente acaba não considerando isso. E como é que eu vou romper com isso? Como eu posso romper com isso na minha prática? O primeiro, faça o aluno pensar. Eu sempre defendo, né, eu falo que o professor deve perguntar mais do que expor o conceito. Ele deve colocar a dúvida no aluno, porque quando ele coloca a dúvida, ele faz o aluno pensar. Coloque o aluno a pensar, faça a pergunta: será que o Brasil foi descoberto ou o Brasil foi invadido? Será que o nome do continente América não teria aqui um povo originário que já tinha dado um nome para essas terras? E o nome que prevaleceu é um nome de um navegador. A gente tem que começar a provocar o nosso aluno a pensar diferente. Não devemos perpetuar esses conceitos. Nessa visão eurocêntrica. Essa visão que você olha o mapa e vê a Groenlândia gigante e a América do Sul pequena. Explicar por que isso aconteceu. Esse é o grande objetivo. Mas por que Mercator e os europeus fizeram exagerado as regiões polares e as regiões próximas ao Equador, muito próximas à realidade? Eles tinham interesse em explorar aquela região. Eles queriam ter uma precisão naquele espaço. Então, à medida que vão me distanciando, não interessava para eles. Aquilo foi sendo distorcido. E tem pessoas que acham, sim, que a Groenlândia é gigante. Então, a gente tem que provocar, como professor de geografia, o nosso aluno. Levar mapas alternativos. Eu tenho que contar outras versões da história. Eu tenho que desconstruir conceitos que vão inferiorizar. É por isso que eu aboli, não falo do conceito de raça na sala de aula. Somos seres humanos, todos iguais. E aí explico geograficamente a adaptação do nosso corpo, das nossas características físicas ao clima, ao espaço, ao meio, ao lugar, conceitos que se trabalha diariamente na geografia. Explicar as origens do subdesenvolvimento. Olha a diferença. Você pega lá, como é que foi a colonização nos Estados Unidos? Como é que foi a colonização na Austrália? Como é que foi a colonização na América Latina e na África? Foi um roubo, foi um extermínio, foi um processo de inferiorização, ou seja, foi um processo de colonialidade, que nós como professores temos sim a missão de romper. Devemos romper provocando nosso aluno, fazendo o nosso aluno a pensar, explicar para o nosso aluno todas as potencialidades do sul global. Temos muitas riquezas, muita cultura, só que o que acaba sendo feito através da mídia vão
né, enaltecendo as culturas, as tecnologias produzidas pelos países do eixo norte. E aí eu fui para a Guiné-Bissau, você que acompanha sabe que eu desenvolvo um projeto na Guiné-Bissau, e quando eu cheguei na Guiné-Bissau explicando por que eles eram, né, negros, e muitos deles estão tão embutidos, eles também se consideravam, alguns alunos, como seres inferiores, consideravam os brancos mais evoluídos e inteligentes. Eu comecei a provocá-los, a desconstruir isso. E veio uma pergunta para mim de um aluno numa aula. Professor, se os brancos não são mais inteligentes, por que eles criaram grande parte das tecnologias? Essa pergunta foi muito interessante, eu me senti muito provocado. E eu dei a resposta para esse aluno. Certamente os países da região tropical, um clima tropical, quente, alimento em abundância, facilidade de ocupar aquele espaço, não precisavam criar grandes tecnologias para sobreviver. Já os países, né, lá do eixo norte, com inverno rigoroso, com muita neve, eles tinham que criar bastante tecnologia para conseguir produzir o seu alimento. E aí eles começam cada vez criando mais equipamentos para poderem sobreviver. E aí eles vão criando mais tecnologia e assim foram evoluindo. E grande parte dos conhecimentos e tecnologias foram que roubados no seu contato, no seu processo de colonização. Eu espero que eu tenha te provocado. Eu espero que você comece a pensar no ensino da geografia. Perceba a colonialidade. Eu falei algumas. Pegue o livro, leia o livro antes, pegue o texto, leia o conceito e veja quem está contando essa história. Qual é a versão? Nós temos essa dura missão, não é fácil. Eu espero que você esteja comigo. Comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos para a gente poder realmente contar, né, e provocar a mente do nosso aluno com conceitos que sim, vão pegar os conceitos produzidos pelos europeus, mas não vamos negar e não vamos classificar como conceitos inferiores os produzidos pelos povos originários. Até o próximo vídeo, curta e compartilhe com seus amigos.